Salve, galera! Tudo bem com você em casa? Tudo jóia? Acompanhando a aula ao vivo, né? Levou um susto aqui na frente, né? Tudo bem, pessoal que está aqui também acompanhando na estrutura física do aula ao vivo com a gente. O professor vai continuar com vocês lá na Química A, finalzinho da aula 9. Nós vimos na aula passada as ligações químicas, e agora, para terminar esse pedacinho de ligações químicas, nós vamos ver as propriedades desses compostos, ou seja, as propriedades dos compostos iônicos, que foi a primeira ligação que você viu. Dá uma olhadinha aqui na tela, então, para você poder acompanhar ó, essas propriedades dos compostos iônicos. Não esqueça, primeira coisa que você pode observar aqui, ó, você já percebe o seguinte, ó, que eles todos são o quê? São sólidos, né? Então, essa é uma propriedade importantíssima, uma das mais cobradas nos vestibulares. Os compostos iônicos, eles são sólidos. Perceba também que eles são brancos, né? Alguns são quebradiços. Então, você consegue perceber essas propriedades se repetindo em todos os compostos iônicos. Olha só, passando aqui um pouquinho, você vai ter elevado ponto de fusão e elevado ponto de ebulição. Isso que nós falamos aqui que são sólidos. Aí você pode perguntar para mim, você que está em casa agora acompanhando, oxe, mas por que eles são sólidos e por que eles têm elevado ponto de fusão e um elevado ponto de ebulição? A resposta está aqui, ó. Se você olhar, a estrutura de um composto iônico, ele forma esses cristais. Ou seja, é uma estrutura bem organizada, uma estrutura sólida. Quando é um sólido, a estrutura aqui dos átomos, né, que formam esses compostos, são bem organizados. No caso aqui, você tem o NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, como que estão arranjados os átomos aqui de cloro e os átomos de sódio? Perceba o seguinte, já existem cargas aqui. O Cl, o cloro, já é cloreto, ele é negativo, e o sódio aqui já é um íon, já é um cátion, já é positivo. Se você tem, atenção agora, uma carga negativa e uma carga positiva, o que acontece com isso? Atração. Então, essa atração é muito forte. É por isso que os compostos iônicos são sólidos, devido à atração, porque eles são compostos iônicos. Não esqueça disso. Tem polos bem opostos aqui. Se você olhar também, olha só, por que tem elevado ponto de fusão e elevado ponto de ebulição? Pense, ó, ebulição, por exemplo, para você separar esse composto. Não tem polos bem definidos aqui? Quanto mais polo você tem no composto, o que acontece? Mais difícil para separar. É por isso que tem um elevado ponto de fusão e um elevado ponto de ebulição. Sem falar que você tem metais aqui, né? É difícil para você para você ferver o metal, por exemplo, ou para você fundir o metal. Isso é complicado. Então, eles têm elevados pontos de fusão e ebulição e trazem essas características para os compostos iônicos. Então, duas super importantes aqui, não esqueça. Elevado ponto de fusão e também são sólidos. O sal de cozinha, para você ter uma ideia, para você derreter o sal aí, por volta de 800 graus. Se você quisesse ferver o sal, lá por volta de 1400 graus. Então, temperatura extremamente elevada. São brancos aí, ou opacos, atenção, né? O sal de cozinha é um exemplo disso. E uma outra característica super importante, faça um asterisco aí, porque essa aqui também é super cobrada, como essa primeira que você viu aqui. Olha só, conduzem corrente elétrica, mas cuidado. Oxã, me falaram que o sal de cozinha puro não vai conduzir corrente. Não. No estado físico sólido, ele não conduz. Aí o cara fala o seguinte, mas, Oxã, como é que não vai conduzir? Se aqui já tem carga positiva e carga negativa, não deveria conduzir? Olha, pensando por aqui, você pode até falar, é verdade, deveria conduzir, mas a estrutura aqui é tão intensa, tão forte, que esses íons não têm o quê? Não têm mobilidade. É por isso, então, quando ele está puro, sem a presença da água, por exemplo, ele não conduz corrente elétrica. Ele só vai passar a conduzir corrente elétrica quando você colocá-lo aonde? Em água. Aí, se você coloca em água, isto aqui ganha mobilidade, essas cargas ganham movimento na água, e é por isso que daí eles conduzem corrente elétrica. A não ser que você faça o seguinte, ó, você não colocou água, mas você pegou e aqueceu a ponto de derreter, a ponto de fundir um composto sólido. Aí sim, quando você fundir um composto sólido, ele vai passar do sólido para o líquido. Nesse caso, ele vai ganhar mobilidade. Mas não esqueça, sólido como ele é encontrado aqui na natureza, né, nas nossas condições ambientes, ele não conduz corrente elétrica, a não ser que você o coloque em água ou derreta esse sal. Aí sim, se você derretê-lo, se você passar por processo de fusão, ele vai conduzir a corrente elétrica. Essas são as principais propriedades dos compostos iônicos.
Vamos continuar aqui, dar mais uma olhadinha. Passando os compostos iônicos, né? Apareceu ali malware detectado, né? Toda hora aparecendo esse negócio, né? Tapando tal dos... apareceu de novo. Compostos covalentes, olha só. O professor, o que são os compostos covalentes? Então perceba o seguinte, ó. Se você vê essas chaminés aqui com essa fumaça saindo, ó, você já vai lembrar de um óxido aí. O famoso CO2. Um dos principais responsáveis pelo quê? Pelo efeito estufa. O CO2 é um composto covalente. Olha a próxima imagem que vai aparecer. Atenção, dá uma olhada aí, verão, né? Para você que focalizou apenas a garrafa d'água, tá vendo, né? Esqueça o resto, pense só na água. Até nem vi que tinha uma moça ali, coloquei sem querer. Pensei tanto na água, veio junto, acabou vindo ali. Dá uma olhada aqui, né? Nessa parte que apareceu H2O, né? A água é um dos compostos covalentes mais famosos que você tem, junto com o CO2, aparece muito. E tem outro composto covalente que é importantíssimo, né, que aparece bastante também, que é o tal do carbono, aqui na forma de carbono diamante. Tem o carbono grafito e o carbono diamante. Os dois são covalentes, porque o carbono é um ametal, né? Então aqui você tem o diamante formado apenas por átomos de carbono. Como que você pode tentar interpretar essas estruturas? E é isso que o professor vai trazer daqui e vai fazer com você aqui no quadro. Então vamos lá. Agora nós começamos aí as ligações covalentes. Olha só. O primeiro que eu falei ali, o CO2. Então ele é um óxido, não esqueça. A estrutura é essa aqui, ó. CO2. Se eu fosse fazer a ligação química do CO2, ela vai ter uma diferença. Ela não vai ser igual à ligação iônica. Por quê, professor? Atenção todos agora, olha só. Aqui, o carbono não é metal. Na ligação iônica, o primeiro elemento que eu vejo aqui é um metal. E o segundo é um ametal. Nesse caso, olha só, eu tenho dois ametais. Então, ó, ametais, não esqueça, é uma ligação química entre ametais. Oxê, como que eu desenho a estrutura do CO2? É bem simples, só pensar comigo. Se você olhar aqui, tem um carbono e dois oxigênios. Regra geral, o átomo que mais faz ligações químicas vai para o meio. Então, por exemplo, ó, como é que eu vou saber disso aí? Vai na tabela periódica e procura a família do carbono. O carbono está na família onde? Na família 4A. Então, se você olhar na família 4A, quer dizer o quê? Ele tem 4 elétrons na última camada, já passou de 3, lembra? Até 3 era metal. Então, ele já passou, ele já não é mais metal. Então, o carbono aqui, ó, vai fazer 4 ligações químicas, ó. Vou desenhar aqui 1, 2, 3, 4. Como eu sei que ele faz 4 ligações, eu já desenhei ali os 4 elétrons, ó, da última camada. E agora você vem para o oxigênio. Se você buscar o oxigênio na tabela, ele vai estar ali ao lado, pulando uma, na segunda depois do carbono, ó, na família 6A. Então o oxigênio, ele faz 2 ligações químicas. Então você vai fazer o seguinte, ó, quem faz mais ligações químicas fica no centro. Quem faz menos, você deixa ao redor. Ou também pode pensar assim, quem está em menor quantidade, geralmente é o quê? O elemento central. Quem está em maior quantidade, acaba ficando ao redor. Então, ó, vou desenhar mais um átomo de oxigênio aqui. E a pergunta sempre é a mesma. Será que aqui alguém quer perder elétrons? Lembra? Até 3 elétrons o cara quer perder, porque ele é metal. Então aqui ninguém tem característica de metal. Ninguém quer perder. Oxa, se eles não querem perder, o que eles querem fazer, então? Eles querem compartilhar. Então escreva aí no teu caderno, você que está em casa também, a ligação covalente ela vai ser caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. É isso que identifica a ligação covalente. Então, eu vou compartilhar os elétrons aqui até atingirem o octeto. Então, olha só, o carbono tem 4, precisa de mais 4 para ficar com 8. O O já tem 6, então precisa apenas de 2 para ficar com 8. Então, vem aqui, ó, quer ganhar e quer ganhar, o que eles fazem? Vão compartilhar. Então, agora, esse elétron do carbono também é do oxigênio, esse do oxigênio também é do átomo de carbono. E aí compartilha mais um par. Oxe, não dá para fazer um compartilhamento total que já pega os 4 aqui de uma vez? Não, tem que ser sempre um par por vez, tá? Então fiz aqui um par e fiz outro, ó. Para esse O aqui já não tá bom? Já não tá com 8 agora, ó. Tinha 6 com mais 2, fechou 8. Agora, para o outro O não tá bom e nem para esse carbono ainda. Então eu posso compartilhar, fazer mais uma ligação dupla aqui, ó. Pronto. Agora aqui eu tenho a estrutura do CO2.
Então aqui aparecendo os elétrons, essa é a fórmula eletrônica, e aqui eu tenho a fórmula estrutural. Então é dessa maneira agora que eu vou estabelecer as ligações do tipo covalente. Não esqueça disso aí. Por exemplo, uma que aparece aí bastante, o famoso gás hidrogênio. Ó. Gás hidrogênio é hidrogênio ligado a hidrogênio. Agora, cuidado, quer dizer assim, oxã, mas só tem um elétron. Então, quer dizer que ele vai perder esse elétron? Ele não vai perder, porque ele é uma exceção, não esqueçam disso. O hidrogênio, ele não é metal. O hidrogênio, ele não tem característica metálica. Então, ele acaba o quê? Compartilhando elétrons. Por quê, Xã? Porque se ele compartilhar o par de elétrons, ele vai copiar um gás nobre, que é o hélio. E o hélio é estável, por isso que existe a molécula de H2. Ele acaba compartilhando o par de elétrons e aí copia a configuração eletrônica do hélio. Então o hidrogênio estabiliza dessa maneira. E aí tem a famosa molécula de água. Então olha só, como que é a estrutura da água para você fazer a ligação química? Mesma coisa, ó, H2O, vou colocar o oxigênio, menor quantidade aqui no centro, e vou colocar os hidrogênios aqui ao redor. Essa não é a geometria correta da molécula da água. A gente vai ver a geometria daqui a pouquinho. Tá? Ainda não é. Só vou estabelecer a ligação química. A molécula de água não vai ficar retinha, como o professor vai desenhar. Mas aqui nosso interesse é apenas a ligação química. Tá? Ó, oxigênio 6A. Hidrogênio não está na 1A, mas tem um elétron. Então o que acontece aqui? Ó, eu vou fazer o compartilhamento. O H, não esqueça, estabiliza com 2. O hidrogênio estabiliza com 2. Se ele estabilizou com 2 aqui, com 2 aqui, já não ficou bom para esse oxigênio? Ficou, porque o O tinha 6. Ficou com mais um aqui. Agora o O tem 8. Então, essa é a ligação química da água. Não esqueça, uma ligação covalente. O hidrogênio não vai perder o elétron. Não tem característica de metal. O hidrogênio quer ganhar mais um para daí ele ficar com 2 e copiar o gás nobre hélio. Então, é assim que você vai estabelecer a ligação covalente. Então, não esqueça, você que está em casa também, anota aí, é uma ligação formada entre ametais. Você não tem metal nessa estrutura. Também pode aparecer hidrogênio com hidrogênio, né, que é o caso do gás hidrogênio, que é o H2. Quando fala gás hidrogênio, é isso aqui. E também pode aparecer para você, né, um ametal, que é o caso do oxigênio, ligado ao hidrogênio. Então, hidrogênio com hidrogênio, ametal com ametal e ametal com hidrogênio. São os típicos elementos que formam o quê? As ligações do tipo covalente. Depois disso aí, você pode agora ver algumas propriedades. Essas propriedades dos covalentes, elas não são tão enfatizadas quanto os compostos iônicos, mas aparecem também. Olha só, eu vou fazer aqui com vocês então, rapidinho, ó. Baixa condutividade de corrente elétrica. Cuidado, exceto quem? O carbono grafite. O carbono grafite tem uma ligação dupla, tem uma ligação pi, e isso possibilita ele conduzir corrente elétrica, tá? Os compostos moleculares ou compostos covalentes, eles não conduzem corrente elétrica. Mas a exceção ali, então, agora você tem o carbono grafite, conduz a corrente elétrica, né? Quando puros. No entanto, quando em solução aquosa, né? Se houver a formação de íons, passam a conduzir corrente elétrica. Olha só, o que ele falou para você nessa parte aqui. Essa parte aparece muito em ácidos. Então, atenção, o professor vai falar rapidinho aqui de um ácido que aparece bastante para você. Dá uma olhada, ó. Nesse caso aqui, eu posso pegar o HCl, que é o cloreto de hidrogênio. Se eu colocá-lo na água, o que vai acontecer? Ó? O HCl não é iônico, porque ele tem hidrogênio, não tem metal, e tem o cloro, que é um metal. Então, ele é um composto covalente. Eu não tenho aquela transferência de elétrons que eu tinha no iônico, porque quem perde elétron é o metal. O hidrogênio aqui não é metal, não está perdendo elétron. O que vai acontecer? Nesse caso, quando você o coloca na água, ele rompe aquela ligação. E o elétron do hidrogênio acaba indo para o cloro, ó, nesse caso aqui, porque você colocou em água. Se você não colocasse em água, você não teria essa estrutura aqui. Essa estrutura que aparece para você da seguinte forma, às vezes, ó, que é o famoso íon hidrônio. Qual é a diferença? No fundo, é a mesma coisa. A única diferença é que esse H+ saiu daqui e ficou grudado aonde? Na molécula de água. Por quê? A molécula de água tem oxigênio.
O oxigênio está cheio de elétron, está cheio de carga negativa. Então, como era H positivo, ele vem aqui e gruda no oxigênio. Por isso que virou H3O+. Mas as duas formas estão corretas de representar. Antes eu não tinha carga aqui, eu posso até ter polos na molécula. Né? Aparece assim H+, aqui o Cl- é mais eletronegativo, tudo bem. Agora, eu não tinha essa característica aqui, ó, separado, H+, e Cl-. Isso só foi possível depois que você colocou na água. Então, eu posso ter essas cargas, desde que coloque o quê? Um composto covalente na água. Agora, todos vão fazer isso aqui? Não. Você vai lembrar bem dos ácidos. Os ácidos são compostos moleculares, mas que quando colocado em água, eles ionizam. Então, eu posso falar que isso aqui seria uma solução iônica, não esqueça. Solução iônica. Apesar de ser um composto que covalente, essa parte aqui é importante para você, ó. É um composto covalente, mas em água um ácido vira uma solução iônica. Comportamento aqui, ó, de compostos iônicos, positivo e negativo. Agora, nem todos eles vão fazer isso aqui. Não esqueça, os ácidos conseguem fazer. Por isso que um ácido em água conduz corrente elétrica. Por isso que na bateria, você tem o H2SO4, que é um eletrólito forte na bateria do carro para passar corrente elétrica, eles colocam um ácido. Aí ele vai gerar cargas positivas e negativas. Não esqueça, então, apesar do ácido ser covalente, ele gera uma solução do tipo iônica. Foi isso que ele falou nesse pedaço aqui. Apresente-se nos 3 estados físicos. Se você lembrar da imagem anterior que o professor colocou, lembra? Tinha o CO2, que é um gás. Tinha água, que era o quê? Líquida. E ainda no final tinha o quê? O carbono lá sólido, que era o diamante. Então você tem os 3 estados físicos. Ele não fica característico como é no iônico. E ainda apresento aqui, se você comparar com os iônicos, né? Baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Mas as propriedades dos compostos iônicos são bem mais cobradas, tá joia? Finalizando aqui, então, essa parte dos compostos covalentes, aparece uma continuação que não é mais tão cobrada assim de vocês. Mas vou fazer um caso aqui bem rapidinho para explicar. Olha só, esse caso é interessante. Tem um nome de uma ligação que não se usa mais. É a famosa, né, antiga ligação que nós chamávamos de dativa. Então, atenção, o professor vai fazer um exemplo aqui no quadro, só para você entender o que é uma ligação dativa. Como que ela vai surgir, caso apareça para você. Ela ainda está dentro do grupo dos compostos covalentes. É o finalzinho aqui, então, para você ter aí no caderno. Vou passar rapidinho. Ô, Xan, o que é uma ligação dativa? Antes de chegar na dativa, vestibular, você tem que pensar o seguinte. Você tem que fazer a covalente normal, como você fez aqui no quadro. O composto que mais aparece com dativa para vocês é esse cara aqui. São esses elementos, ó. Enxofre e oxigênio. Então, coloca no teu caderno enxofre e oxigênio. Vamos supor que eu queria representar qual é o tipo de ligação que eu tenho entre o enxofre e o oxigênio. Aí você vai pegar a tabela, família 6A e família 6A. Beleza. Eu venho aqui, desenho o átomo de enxofre, ó, vamos desenhá-lo aqui. Ele tem 6 elétrons, está aqui com 6 elétrons. E aí desenho o oxigênio, ó. O oxigênio também tem 6 elétrons. Então o que acontece aqui? Pensa que o professor, ó, ele vem aqui, compartilha, ele vem aqui e compartilha. Se eu perguntasse para você que está em casa aí também, olha só, quantos elétrons tem o enxofre agora? 8. Quantos elétrons tem o oxigênio agora? 8. Já não tinha que parar por aqui o negócio? É isso que eu digo. Primeiro você faz a ligação covalente normal, como se não existisse a outra. Ah, mas daí tem como continuar isso aqui? Aí é que tá. Por incrível que pareça, você consegue continuar. O enxofre ele expande a camada de valência, ele consegue fazer mais ligações químicas. Isso antigamente era chamado de ligação do tipo dativa ou covalente dativa. Como que funcionava? Ó, como sobrou um par de elétrons aqui, pode pegar e colocar mais um átomo de oxigênio. Ó, tá lá na 6A, lá na 6A. E o enxofre muito bonzinho, iria fazer o quê? Ajudar o oxigênio. Não quer dizer que ele perdeu o par de elétrons. Mas veja que para compartilhar aqui, cada um entrava com um elétron. Para compartilhar aqui agora, ó, o enxofre acaba entrando com o par inteiro. Então aqui eu formaria o quê? A molécula do SO2. Aí você me diz, Xan, mas dá para formar o trióxido de enxofre ainda? Dá para formar o trióxido de enxofre, sim. Se você imaginar que sobrou mais um par no elemento central, não sobrou? Dá para colocar mais um O aqui do lado, ó. Então você coloca mais um O aqui e você ainda conseguiria estabelecer mais uma ligação do tipo dativa. Então aqui tem uma ligação, né,
covalente normal, e aqui eu teria uma ligação dativa, e aqui eu teria uma outra ligação dativa. Por isso que é possível aparecer o SO3, tá? Hoje em dia já se sabe que o enxofre expande a camada de valência, não segue lá somente a regra do octeto, ele consegue ficar maior, consegue colocar mais elétrons, comporta mais elétrons na última camada, por isso que aparecem essas moléculas aqui. Mas até hoje ainda falam muito da ligação dativa, já foi muito mais cobrado, mas às vezes aparece aí também. Então não esqueça, primeiro você vai, porque o erro do aluno é o seguinte, ele olha aqui e já quer sair fazendo dativa. Não, primeiro faça a covalente normal. Ah, mas daí, olha só, sobrou pelo menos um par de elétrons, tem que ser um par. No elemento central, sobrou. Então eu posso fazer uma dativa com outro átomo. Ah, sobrou mais um aqui? Então eu posso fazer novamente mais uma dativa com outro átomo. Tá? Então sobrou elétrons, aliás, um par de elétrons ou mais no elemento central, você consegue fazer a famosa ligação dativa, tá? Que é uma continuação da ligação covalente. Depois aqui, ó, compostos metálicos, é rapidinho, não tem um modelo para composto metálico, tá? O modelo mais aceito é isso aqui, mas não tem um modelo organizado, como é para os iônicos, lá formando os íons, transferência de elétrons, ou no próprio compartilhamento dos compostos covalentes. O modelo mais aceito que você tem aqui para os compostos metálicicos, não esqueça, olha só, você já vai ter a ligação química entre metais. Qual é o sonho? O que o metal, qual é o sonho do metal? O que ele quer fazer? Perder elétrons, não esqueça. O sonho do metal é perder elétrons. Então o que acontece? Ó, lítio, sódio, potássio. Todos os metais dão A. Magnésio, cálcio, estrôncio. Todos os metais dão 2A. Então, quando você tem, por exemplo, uma barra de sódio, alguma coisa assim, né? O que você vai ter? Você vai ter diversos átomos metálicos, né? Cujo qual é o desejo? Eles querem fazer o quê? Eles querem perder elétrons. É isso que eles querem fazer. Então, esses elétrons acabam querendo escapar do metal. Aonde que eles vão parar? Na superfície. Por isso que os elétrons do metal estão nas superfícies, são fáceis de serem arrancáveis, eles saem com facilidade. O metal perde elétron com facilidade, porque esses elétrons vão para onde? Vão lá para a superfície. O metal não quer segurar o elétron. Mas é aí que vem um detalhe interessante. Essa é a ligação mais intensa que você tem aqui. Por quê? Porque os elétrons querem escapar. Então você forma aqui como se fosse uma nuvem de elétrons, que é o famoso mar de elétrons. Essa é a palavra-chave para a ligação metálica. Chama-se mar de elétrons. Não esqueça, tá? Então aí você tem o famoso mar de elétrons. Todo mundo aqui quer perder elétrons, ó. O que acontece? Uma movimentação intensa de elétrons. Esses pontinhos centrais que você observa aqui são o quê? São os núcleos atômicos, que são essas partes positivas. Então o que acontece? Ó, você tem aqui um montão de carga positiva do núcleo e um montão de elétron ao redor que são o quê? Que são negativos. Isso dá uma forte atração. É isso que explicaria então por que os metais são sólidos. Ele tem aqui um polo bem definido positivo, com vontade de perder os elétrons de átomo ali, e os elétrons aqui ao redor com carga negativa. É isso que forma então o famoso mar de elétrons. Não esqueça disso, palavra-chave para você lembrar então da ligação metálica. Não esqueça, os metais, né, são excelentes condutores de corrente elétrica, são sólidos, alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, mas cuidado, tem um metal que é líquido nas nossas condições. Lembra qual metal que é líquido ou não? Mercúrio, perfeito. Mercúrio é o metal líquido que você tem ali, não esqueça disso. Os demais são o quê? Nas nossas condições, os demais são sólidos, né? São excelentes condutores de corrente elétrica, apresentam brilho, não esqueça disso também, é uma característica. Ah, apresenta brilho. Quando apresenta brilho, característica que é ligação metálica, são os compostos metálicos. Então aí você tem algumas propriedades. Mas a palavra-chave aqui para você não esquecer, Vestiba, é o famoso mar de elétrons. Vamos dar uma passadinha aqui. A próxima aula que vem agora, está no finalzinho, vamos quase chegar no nosso intervalo, é um assunto muito famoso, muito cobrado. É a famosa geometria molecular. A partir disso aqui, você vai conseguir entender como que a molécula está distribuída no espaço. E a partir dessa distribuição, você também vai poder saber o quê? Qual é o tipo de polaridade, se a molécula é polar ou apolar. Tudo pelo esse desenho, tudo de como a molécula é
representado no espaço. É assim que você vai saber. Vamos só continuar aqui rapidinho, ó. Dá uma olhada, isso você já estava na aula 11, já passou dos compostos metálicos e os compostos covalentes, lá na química aula 11. E aí vai aparecer para você, ó. Isso aqui é um dos compostos mais famosos que você tem na química orgânica. E um dos mais cobrados também na geometria molecular. É o carbono, não esqueça, o carbono ele tem o quê? 4 ligações químicas, por isso ele é tetracovalente, é tetravalência do carbono. São ligações do tipo quê? Iônica ou covalente? Covalente, porque ó, hidrogênio não é metal, carbono também não é metal. Então isso é um ametal com hidrogênio, isso é uma ligação do tipo covalente. E essa é a principal estrutura que você tem aqui, justamente no átomo de carbono, quando ele faz ligações do tipo simples, hibridização do tipo sp3, lá da química orgânica do Jack. Não esqueça isso aí, ó. Você tem aqui os 4 hidrogênios. Esse aqui é o famoso gás metano. Aparece muito para vocês, né? O Enem que está chegando aí, aparece bastante, né? CH4, o gás metano, né? Ele é combustível, assim como os compostos orgânicos, não esqueça. Isso aqui queima, libera essa energia. Então, esse é o famoso gás metano. E você vai estudar também essa geometria aqui. Então, seria esse o desenho no espaço do gás metano, tá joia? Um intervalinho aí para todo mundo, 10 minutinhos. Nós já retornamos com geometria molecular, tá joia? Um abraço, galera. Até daqui a pouco.